estava numa empresa com o meu pai. E aconteceu que nós sofremos um calote de 50 mil reais. Só que boa parte dos ativos da empresa estava no meu nome. E eu tive uma sacada muito interessante aí, porque eu acho que todo mundo que tem muito resultado no digital encara isso como um princípio, que é você conhecer muito bem seu produto. Então, vou ser muito sincero, eu não tenho um conhecimento profundo de branding, mas de forma muito simples, é a percepção inconsciente que você gera a partir daquilo. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Beforecast. Esse é o podcast da Be4U. Para você que ainda não conhece, a Be4U ela é uma plataforma para você hospedar o seu produto, seja ele físico ou digital. Eu sou Ellen Mota, host desse podcast. Eu sou o Matheus Mota, CEO e fundador da Be4U e também host. E hoje nós vamos entrevistar meu xará, Matheus Ruth, um cara que saiu de uma dívida de 50 mil reais, conheceu o mercado digital depois dessa dívida e conseguiu gerar um faturamento para os seus clientes de mais de 600 milhões de reais, já investiu mais de 80 milhões de reais em tráfego pago. Vai ensinar muito para a gente, vai ensinar muito para mim e para Ellen. E todos vocês precisam ficar até o final desse vídeo, porque não é qualquer dia que você aprende com uma pessoa como o Matheus. Obrigado, irmão, por ter aceitado o convite. Conta um pouco da sua história, se apresenta. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, gente. Muito obrigado pelo convite. É um imenso prazer estar aqui. Eu espero que, de fato, a gente possa agregar muito pessoal aí de hoje, né? O grande objetivo é gerar o máximo possível de valor. E a primeira coisa importante trazer essa questão dos 50 mil. Eu tinha, acho que, 20 anos na época. E, bom, eu estava numa empresa com o meu pai. E aconteceu que nós sofremos um calote de 50 mil reais. Só que boa parte dos ativos da empresa estava no meu nome. E o meu pai, ele ficou mal nessas circunstâncias. Ele não conseguiu trabalhar, então eu tive que basicamente sair dessas circunstâncias sozinho. Eu lembro muito bem, eu tinha uma parcela de fora, né, o saldo negativo, de R$ 1.106 para pagar do meu Chevrolet Agile. Eu tinha um cheque especial de R$ 3.206 ou R$ 26, R$ 3.206 a 12% ao mês de juros. E fora as outras continhas que tinham ali, né? E eu conheci o digital justamente nessa circunstância e comecei como afiliado. E foi muito assim básico. Que menos 50 mil reais eu acabei começando no digital, nessa circunstância. Com quantos anos você tinha quando isso aconteceu? Eu tinha 20 para 21. Porque é muito novo. Hoje você ainda é muito novo, né? Tem apenas 26 com 600 milhões nas costas para carregar. E muito novo, teve que assumir uma responsabilidade muito grande, né? Como que você começou no digital? Como que esse mercado apareceu para você, assim? Olha, eu comecei com a necessidade pura, né? Não tinha dinheiro, não tinha nada. E acho que da pesquisa que a maioria de nós fizemos. Como ganhar dinheiro através da internet. E aí eu conheci o mercado de afiliados. Que talvez muitos de vocês também estejam nesse momento hoje. E eu tive uma sacada muito interessante aí, porque eu acho que todo mundo que tem muito resultado no digital encara isso como um princípio, que é você conhecer muito bem seu produto. Perfeito. E aí eu comecei vendendo produtos de tênis, porque eu tinha sido tenista, eu joguei tênis 20 anos da minha vida. Quase foi o próximo Google, né? Muitos desses atuais profissionais eram meninos da minha época, que eu ganhava de uns, perdia para outros, então eu realmente fui no Brasil, competi em alto nível de fato. E comecei ali, e eu falei, bom, não sei nada de marketing, não sei nada sobre produto nenhum, vou começar por onde? Vou começar pelo caminho mais simples, vou pegar um produto que eu já conheço mesmo sem escala, para conseguir aprender. Porque daí eu precisava focar só no marketing, só em aprender. Tráfego, tudo que a gente já sabe. É a melhor forma, na minha visão. Exatamente. Em cerca de 2 ou 3 semanas eu fiz a primeira venda. E dali eu comecei a tirar uma pequena renda. Eu falei, opa, isso daqui funciona. Isso aqui funciona. Eu fiz mais ou menos isso mais ou menos uns 3 a 4 meses. Só isso. Me desenvolvi muito. Acho que até hoje eu não conheço ninguém que assistiu tantas aulas, por exemplo... o curso do Pedro Sobral, de outras pessoas, que eu literalmente comi o conteúdo. O pessoal dá desculpa, mas eu pegava às vezes aula do YouTube, a pessoa, por exemplo, ela só rodava a aula naquele horário, por exemplo, depois tirava. Eu tava lá assistindo, então eu realmente paguei um preço, acordava às 5 da manhã, dormia 11 horas da noite, para estudar e fazer acontecer. Pra sair daquele lugar que você tá. Falar. Às vezes tem problemas que vêm pra nossa vida pra gente criar vergonha na cara, pegar a responsabilidade. E às vezes a gente reclama, acha ruim, mas depois a gente vê que se não fosse isso, não teria o mesmo gás pra estudar e pra aprender. Comecei a ler muito também. Né? O pessoal não gosta de ler, eu também não. Não sei vocês, eu também não gosto. Como é que eu, inclusive, eu tenho TDAH.
Né? Muita gente fala, eu tenho TDAH, é difícil prestar atenção. Pois é, pra mim também. Eu leio uma página e eu falo, o que eu li aqui mesmo? Aí lê de novo. Mas eu tenho um princípio comigo que eu aprendi muito novo, estudando grandes pessoas, que é o princípio do 1% todos os dias. Perfeito. Se você ler uma página e aquilo te agregar e você conseguir crescer um pouquinho, no final, daqui 1 ano, 2 anos, você vai colher o fruto disso. Um pequeno aprendizado, um pequeno progresso, ele faz você avançar muito rápido. É melhor um pouquinho constante todos os dias do que um monte hoje e o resto do ano mais nada, né? Até porque quem nunca comprou um curso e não conseguiu assistir todo ele, porque é um volume muito grande. Eu gosto, assiste uma aula, executa, faz a tarefa que foi proposta, executa aquilo que a pessoa está te ensinando. Perfeito. Né? Quando nós somos infoprodutores, né? Quantas pessoas, comprei e não tive resultado. Quanto você estudou, né? Quantas horas de tela você tem? Quantas horas de tela e quantas vezes você aplicou? Né? O que eu achei muito engraçado, né? Por exemplo, eu comprei seu curso de tráfego e não tive resultado. Você chegou a criar sua BM, você investiu quanto? Eu investi R$30. Mas é um Big Mac. É sobre isso, não é? Isso aí, a gente recebe esse tipo de feedback em todas as possíveis cursos. E isso desde a escola. Na escola, não é todo mundo. Da escola, todo mundo entra e aí 5% dos seus amigos ali da escola realmente foram bem sucedidos, o resto você não sabe. Então é normal. Acho que até menos do que 5%, né? E aí quando você olha pra faculdade, aí é menos ainda. Quantas pessoas que, ainda mais hoje, que muita gente vai pra faculdade, poucas pessoas exercem a profissão da faculdade, né? É normal, mas faz parte. Faz parte, e no mercado digital, que você não precisa de tanto compromisso quanto numa escola, numa faculdade, aí que a situação ainda piora mais ainda, né? Eu queria entrar em faculdade também. Engenharia, não? Não, eu fiz. Eu decidi com 17 anos ser empresário. Legal. O que nós vamos fazer para ser empresário? Bom, fazer administração. Vai fazer sentido, pelo menos. Só que aí eu fiz 6 meses e eu falei, bom, isso não vai me levar onde eu quero. A lugar nenhum. Não que eu seja contra a faculdade ou algo assim, caso a pessoa tenha o seu propósito ali. Sim. Mas hoje, por exemplo, eu tenho conhecimento de gestão que eu nunca aprenderia na faculdade. Não só pela prática, mas também por ter estudado, às vezes, um livro técnico específico. Né? Então, é muito relativo isso. E a faculdade, assim, eu fiz faculdade também, e o curso que eu fiz foi um curso para fazer concurso, e eu pegava matérias de administração, de direito e de contabilidade. Hoje eu sou CFO da BFIU. Mas o que esse conhecimento realmente agregou pra mim? E eu era uma ótima aluna, só tirava notas boas, sempre tirava nota boa na prova, mas aquele conhecimento não agregou em nada pra mim. A faculdade me ajudou numa questão de amadurecimento ali daquela fase, mas dizer que aquele conteúdo fez diferença na minha vida hoje, não fez. Então hoje, dependendo daquilo que você quer fazer, claro que para um engenheiro, para um médico, para advogado, não tem o que fazer, você tem que fazer faculdade. Mas no caso aqui de empreender, às vezes é muito melhor você fazer um curso específico no mercado, assim, digital, um curso de uma pessoa específica, do que ir pra faculdade em si, né? E não só isso, né? Eu diria que, se eu fosse fazer uma analogia, eu diria o seguinte, que o conhecimento, ele é o adubo da terra. Só que se você adubar, não nasce nada. Você concorda comigo que você tem que plantar a semente? Plantar. E a única coisa que vai fazer nascer alguma coisa é você plantar a semente. Então, o conhecimento é o adubo e a semente é a aplicação. Legal. É impossível você, de fato, aprender alguma coisa, sabe? É impossível você saber tráfego se você não executar tráfego, se não gerenciar campanhas. Não adianta você fazer um curso. Exatamente. Ele apertar botão. Você pode ler o livro que for de finanças, técnico de administração, mas quando você não gerir pessoas de fato e ver o campo de batalha real, você não vai ter de fato experiência. Faz todo sentido. Legal. É isso que me moldou, pelo menos. É isso que eu recomendo para as pessoas. É o que eu vejo grandes pessoas de sucesso fazendo. As pessoas aplicam muito mais do que estudam. Né? Ou aprendem sobre mentorias, alguma outra coisa. Mas a aplicação sim. Mas você tem que passar mais tempo, às vezes até aplicando do que estudando, né? Com certeza. E você começou, então, no tráfego pago, vendendo ali, as suas primeiras vendas foram no tráfego pago. Exato. E aí você continuou no tráfego, se especializou nisso? Como que foi essa jornada? Eu sempre fui uma pessoa que eu buscava o máximo possível gerar resultado. Então, o principal ali era o tráfego, mas eu comecei a mexer na copy. Eu falei, e se eu mudasse a promessa aqui? Comecei a fazer os meus próprios criativos do Canva. É o melhor gestor de tráfego. Exato. Eu comecei a me virar, dar um jeito de fazer as coisas acontecerem. Hoje, por exemplo, eu tenho um repertório estratégico de copy que eu escrevi já muitas páginas de vendas que faturaram 7 dias. Eu escrevi
faturando 7 dígitos. Uhum. E assim por diante. Mas a minha principal especialidade, sim, é tráfego. Logo em seguida, eu tive uma agência de negócios locais. Né, que, na minha opinião, é uma das melhores formas de você ter o conhecimento, sem precisar, digamos, investir o seu dinheiro e ainda assim receber por isso, podendo empreender em outras coisas. Então, eu basicamente aprendi com o dinheiro dos outros. Legal. Fiquei nisso durante 2 anos, que foi aonde eu me reergui de fato. Foram nos negócios locais, atendendo lojas de cosméticos, e-commerces, óticas, né, lojas que investiam 2, 3 mil reais por mês. Foi assim que eu, de fato, me reergui. E essa é uma estratégia que, se a pessoa pegar, começar a estudar tráfego pago em um mês, ela já consegue gerar renda com isso. Porque tem muita gente precisando. Todo mundo tem um amigo, um parente que tem um negóciozinho ali, ou que tem outro ali, que precisa de ajuda. Como que eu boto meu negócio no digital? Ele cobra aí 2 mil, 3 mil. Às vezes a pessoa não tem nenhum negócio, mas ela é um profissional. Por exemplo, eu sou um personal trainer, eu sou nutricionista. Às vezes a pessoa nem tem uma empresa em si, mas ela presta um serviço. E se essa pessoa presta um serviço, e todo mundo trabalha numa empresa, todo mundo que você conhece trabalha, todo mundo trabalha numa empresa. Tá a infinidade de clientes que você pode ter, e é igual eu tava comentando com o Matheus, pra gente que tá dentro da bolha, a gestão de tráfego, assim, meu Deus, todo mundo no mundo sabe o que é isso. Mas se você sair na rua e perguntar, as pessoas não sabem ainda. Então é um mercado muito vasto. E aí, às vezes, a pessoa começa como afiliado, como tem muito pouco investimento, não consegue ter resultado. Aí para por ali mesmo e fica, pronto, eu não consegui, acabou aqui. E o conhecimento que ela adquiriu, ela joga no ralo, sendo que tem esse caminho que ela pode levantar um caixa e pode escalar o negócio, né? Tem uma coisa que eu gosto de... eu diria desmistificar, talvez, que as pessoas acham que o resultado, a verdade, está na próxima estratégia ou numa coisinha aqui, mas não. O jogo é você testar até funcionar. Porque quando você testa até funcionar, eventualmente você encontra. Vocês falaram dos 600 milhões, né? A maioria não foi pra mim, infelizmente. Não, eu ia até falar, como que você chegou, né, nesses projetos que gerou, né, um faturamento de mais de R$500 bilhão. Então, eu ia te perguntar isso agora. Como que foi essa jornada? O que é isso? A galera tá pensando, mas o que você fez? Qual que é o modelo de negócio? Claro, logo depois dos negócios locais, eu, junto com o meu sócio, na época, senti necessidade de crescer. A gente queria crescer, queria expandir, ter mais clientes. Pô, São Paulo, né, um lugar... Eu sou de Cascavel, no Paraná, né, uma cidade de 300 mil habitantes. E São Paulo é o grande centro, então vamos para São Paulo prospectar clientes. E era bem no momento ali de início da explosão do Pablo Marçal, do Marcos Paulo, né? E meu sócio veio para São Paulo primeiro, e ele se candidatou para a vaga de gestor de tráfego. Ele foi aceito, ele entrou, e aí quando ele foi me trazer, eu fui barrado. Inclusive, eu acho que você conhece o Arthur. O Arthur Varela me barrou. Por quê? Porque eu era amigo desse meu sócio, entre aspas, né? E o Arthur não gostava desse negócio de amigo. Só que 2 meses depois o Arthur acabou saindo e eu acabei entrando. Entendi. Porque o meu sócio, o Lucas, na época, ele precisava de alguém competente. E como eu fiz o meu dever de casa, pô, eu assisti fiz vários cursos de tráfego, assim, aplicava. Realmente, tecnicamente, eu já era muito bom, tava muito preparado. E tanto que eu entrei tocando na Casa Digital. O primeiro lançamento que eu fiz na minha vida foi na Casa Digital. Na época. O maior lançamento do Brasil na época. Qual foi o faturamento desse lançamento? Foi 57. 57 milhões. E meio. Olha que interessante. Foi o primeiro projeto. Foi o primeiro. Assim, o primeiro lançamento grande. Imagina. Não, meu primeiro lançamento. Foi o primeiro? Foi o primeiro lançamento da minha vida. Caraca. Imagina. Você não tá só. Pronto, tamo aí. 2,5 milhões pra você investir em tráfego. 500 mil até então na minha vida. Entendi. Os 2 anos e meio, 2 anos de marketing que eu tinha até então. Sim, sempre assim, picadinho, né? Porque se você investe 2 milhões em um lançamento, em quanto tempo você precisou investir 2 milhões? Tem muito controle emocional. 35 dias. Eu cheguei a investir 300, 350 mil por dia, que eu tinha investido em 2 anos. Como que você fazia para gerenciar isso? Uma das coisas que as pessoas têm muito medo é errar, né? Eles têm medo de errar. E o tráfego principalmente. Principalmente, que é onde vai o dinheiro, né? Eu já cometi alguns erros, a gente pode falar disso depois. Mas uma das técnicas que eu desenvolvi para isso é, primeiro, eu chamo de princípio do triple check.
Não adianta você olhar 2 vezes, tem que olhar no mínimo 3 vezes. Você não pode subir uma coisa com orçamento alto e falar tá tudo certo. Não. Sei lá, olha pro lado, volta e olha de novo. E faz de novo isso. Eu aprendi isso, é engraçado que eu aprendi isso na engenharia. Na engenharia civil, você faz 5 folhas de cálculo, 5 folhas frente e verso, uma questão de cálculo estrutural. Se você errar um menos ou mais, já era. Então, na engenharia eu aprendi isso. E aí, acho que quando eu fui pro tráfego, eu acabei tendo facilidade. Sim. Mas é um aprendizado que eu levo pra vida que, cara, eu não confio na calculadora uma vez. Eu ficaria 5 vezes fazendo o mesmo cálculo, beleza. É a mesma coisa. Porque um erro desse já, por exemplo, em projetos que eu já atuei e coisas que eu já vi custar 300 mil, 200 mil, 50 mil. Tipo, quando a gente fala de grandes investimentos, parece que não é nada, mas, gente, o que é 50 mil na vida de vocês? O que é 50 mil na vida de quem tá assistindo? Às vezes resolve a vida do cara. Sim. Naquela época, por exemplo, resolvia. Não, naquela época, eu tava rico. Louco, né? Naquela época ainda, por exemplo, quando a gente entra e quando a gente tá começando, a gente não ganha dinheiro. Eu ganhava 2, 3, 5 mil reais por mês com custo de vida, pagando aluguel, nada. E nessa época, inclusive, a minha esposa foi morar comigo, com um filho. São Paulo. Responsabilidade maior ainda. Então, esse check que você fala é realmente, eu subi a campanha, agora eu vou revisar a campanha, agora eu vou revisar a campanha de novo. Exato. Pra poder não deixar passar erro. Olhar 2 vezes, mas ir assim, tomar uma água, voltar e olha de novo. Porque às vezes passa um detalhe, aquele detalhe que estraga tudo. A estrutura, o domínio, o site, às vezes você coloca alguma coisa errada ali, o site tá sem checkout. O botão não funciona. Por exemplo, quem é do mercado já deve ter errado nisso, né? Em vez de colocar o site HTTP, colocou WPS, deixar só sem o S, né? Que daí ele vai pro... Sem SSL, sem certificado de segurança. Exato. Isso já aconteceu. E aí, eu já vi mandarem tráfego para site off. Nada a ver, site off. Site off, sem checkout. Botar www e o site não tem. Eu tenho um padrão que a gente olha o processo todo pelo menos 2 vezes. Legal. Pelo menos 2 vezes. Você tem que entrar... Faz todo o caminho. Fazer um teste de boleto, não sei. Pra ver se tá tudo certo. E se você errar numa situação dessa, 300 mil de investimento diário. Se você erra, é 300 mil no lixo. Então, qualquer erro é 10, 15, 20 mil. Porque é muito rápido que gasta o orçamento, né? E quais foram os maiores erros, assim, que você cometeu nessa jornada, assim? Caraca, investir? Olha, eu cometi um erro grande e vários erros pequenininhos, porque além dessa questão de você olhar várias vezes... Eu sempre fui um pouco contrário ao mercado. O que o mercado costuma falar? Existem alguns experts que falam isso. Você otimiza ou olha de 7 em 7 dias, 3 em 3 dias. Eu não necessariamente otimizava todos os dias, mas eu olhava as campanhas pelo menos 4 a 6 vezes por dia. Olhava, para entender o que estava acontecendo, para onde estava indo o meu dinheiro. Porque é engraçado, eu acho muito interessante isso. As pessoas investem, sei lá, às vezes 2, 3 mil reais. Não tive resultado, mas o que aconteceu? Não sei. Não sei. Sei pra onde foi. Quantos leads? Não lembro. Não sei nem pra onde foi o dinheiro. A minha visão é diferente. Eu gastei 100 reais aqui. O que esses 100 reais tá me dizendo? Quais são as métricas? Quantos leads? Quantas possibilidades de vendas? O que isso aqui tá me dizendo? Então, por isso que eu conseguia muitas vezes, eu errei, mas eu olhava, às vezes, daqui 2, 3 horas, eu já controlava. Corrigia. Só que teve um erro grande que eu fiz que... Foi na Live 1, na primeira aula do La Casa Digital, que na época foi um dos maiores lançamentos do Brasil, do Pablo. E eu tinha a missão de gastar 60 mil reais em 1h30. Que isso. Que é o gastar no Estou ao Vivo para tentar aumentar o comparecimento. Perfeito. Das lives em si. E legal, beleza, ok. Fui dar o meu na verdade era o 10º cheque já, né? Porque 60 mil reais em 1 hora não é fácil. E eu vi que o pessoal tinha mudado o link da live. E aí eu alterei. E aí o que acontece? Quando jogou pra outro, que ele entra em análise e tal, tem tudo aquele rolê. Eu falei, eu vou perder uns 30, 40 minutos. Era uma conta grande, já prova rápido, né? 30, 40 minutos, eu vou demorar. E quando aprovar, eu preciso gastar rápido. Porque eu já perdi o tempo. E aí, beleza, aprovou, começou a gastar 5, 10, 15, 20, 30, 40. Rapidão. 45, 50, 55, 57, eu pausei. Nem viu pra onde tava. Pausei. Show de bola. Fechei, continuei assistindo a live. No dia seguinte, na época, ainda o gestor era o Lucas, que era o meu sócio, que tinha vindo, me trazido e tal. Olhei, ele perguntou, quanto que gastou? Eu, 312 mil. Ele, o quê? 312 mil. Não, eu falei, não é possível. Será que eu tô olhando a data errada, o período errado? Peguei, não, realmente. Aquela campanha tinha gasto 292 mil.
Era pra gastar 60. E era para gastar 60. E por quê? Porque eu descobri posteriormente que o Google ele tem um delay de mais ou menos 1h30, às vezes 2 horas, às vezes 1 hora para te mostrar os dados reais. Caramba. Então eu escalando 60 mil tinha gasto 200 já, e eu Não, e o Google orçamento, gosta de assim. gastar. E o resultado muito bom. Eu falei, caraca, eu tô arrasando Tô aqui bem. com 60 mil, eu tô fazendo um resultado do caramba. Quando foi mas- ver. Faz parte. É, Mas aí como foi? É porque é bom aprender com os problemas, né? Aprender com o É sucesso. bom aprender com outra. Na hora, assim, como foi? Porque você, por exemplo, primeiro, né? Isso aí poderia ter te parado. Você podia ter ficado traumatizado. A galera podia ter ficado enchendo teu saco e você, pô, não quero mais mexer com tráfego. Você... Cara, eu gelei, né? Eu fiquei bem mal. Porque, primeiro, não foi um erro assim de negligência. Deixei a parada gastando, deixei ativo, não tava nem aí. Não foi bem assim o erro. E eu, inclusive, perguntei pro Marcos, né? Que era o dono da empresa da época, que foi uma das primeiras pessoas a saber por que você não me demitiu naquela época. E aí ele me respondeu que, cara, ele viu que eu tinha muito potencial, que eu já era muito bom tecnicamente, e que não foi um erro de maldade, ou de não prestar atenção, ou de fazer de qualquer jeito. Foi tipo, putz, cara, ó, eu pausei no momento certo, tinha um negocinho aqui, mas gastou. O erro aconteceu, a responsabilidade é minha, e ele, inclusive, absorveu, né? E aí ele acreditou, e a gente ficou um bom tempo junto ali ainda. Nossa. Ah, Fizemos que bom. mais 8 lançamentos desse. Ah, Nossa, ele foi aí muito esses, compreensivo. esses 200 e poucos mil ali que deu de prejuízo virou 600 milhões pra ele. Então, tá bom. Ele me cobra de vez em quando, eu falo, mas você não fala das coisas que eu já coloquei dinheiro no seu bolso, eu investo porque vai dar ruim e não foi tão bom, você economizou 1 milhão. Você Entendi. não fala, né? Então compensou uma coisa na outra. Eu espero que sim. E você começou na gestão. Hoje você ainda faz gestão de tráfego ou você foi pro lançamento e hoje é estrategista? Eu tenho a minha agência de lançamentos, eu ainda pego projetos nesse sentido. E é até complicado. Qual que é a especialidade do Matheus? Dentro do projeto digital eu consigo fazer tudo. O growth total. Eu sei disparar e-mail, sei fazer fluxo de e-mail, fluxo de mensagem, absolutamente tudo. Então hoje eu diria que a minha principal característica é a parte estratégica. Pensar num esquisito ecossistema, negócio, lançamento, legal, o que faremos depois, como, de que jeito. E, obviamente, né, lançamento eu ainda também faço, né, bem menos do que antes, mas ainda faço. Só que muito mais de um ponto de vista como eu posso criar algo sólido, lucrativo e de longo prazo. Legal. Perfeito. É muito parecido com construção de marca, né? Pra quem a gente... Exato, muito sólido, lucrativo e de longo prazo. Eu acho que esses são os princípios que eu sigo hoje. Porque e eu tenho muito repertório dos mais velhos nichos que eu toquei. Então hoje eu consigo tocar uma faculdade, eu consigo fazer um negócio local, um e-commerce, encapsulado, não importa. Eu já tô em praticamente todos os nichos. Legal. E eu uso esses princípios para gerar resultado. Legal. Acho que é até legal você falar um pouco da metodologia de lançamento, né? Que foi o que você se especializou, que você focou. Que a gente estava até falando antes, que é um método que é replicado em qualquer negócio, seja um negócio tradicional, seja um negócio... E explica pro pessoal também o que é um lançamento, porque a nossa audiência tá muito acostumada ali com o mercado de afiliado, mas às vezes lançamento fala, a pessoa já não entende muito bem. Explica pro pessoal o que é. Eu já fiz mais de 130 lançamentos no total. E de forma muito simples, gente, lançamento é uma estratégia para ter pico de faturamento. Nunca vi antes, tô tendo contato agora. Black Friday é um lançamento. Deixa eu falar. Dia dos Pais é um lançamento. É uma data específica que você sabe que vai acontecer, que você se prepara para aquela data, que você compra por conta daquela data. Um evento. É um evento, um Pra dia gerar um marcado, pico de faturamento. uma semana que tem uma motivação específica. E ela Tem não... vários tipos. Às vezes até o lançamento de um novo hambúrguer do McDonald's. Eles façam propaganda na TV um mês antes, depois Aquece a Lança um audiência, lançamento. faz o evento, é um lançamento. Isso é abre o carrinho. o carrinho, né? É a nomenclatura do digital, mas isso daí, se você for ver, a Magazine Luiza faz, o McDonald's faz, vai lançar um novo hambúrguer, vai lançar uma nova loja, vai fazer alguma outra coisa, eles fazem isso. Isso é estratégia de lançamento. Você que vende como afiliado, você pode fazer lançamento também. Perfeito. Como você monta uma oferta diferente, você trabalha um pouco o preço, se for possível, Perfeito. trabalha um bônus, porque é uma oferta diferente por uma ocasião específica. Lançamento é simplesmente isso. Eu gosto de falar que existem 5 passos para qualquer um fazer um lançamento. Não precisa de toda aquela complexidade. Inclusive, eu já estive por trás, já participei, já toquei diretamente 9 projetos que faturaram pelo menos 10 milhões de reais em período de 7 dias. Caraca. Mais de 10 milhões de reais em 7 dias. Às vezes um dia, às vezes mais. São 9 projetos no total. E eu notei uma coisa, todos eles, nenhum a gente seguiu uma receita de bolo e todos eles mudaram entre si.
Mas todos eles seguiram 5 princípios. 5 partes, 5 etapas. Primeira etapa é a captação ou convite. Perfeito. Se a pessoa não sabe que vai ter uma data, não sabe que vai acontecer uma coisa, não tem como ela se preparar. Se você chegar no dia e falar, vai acontecer, a pessoa não está preparada, não está interessada, não gerou aquela ansiedade positiva. É o que acontece na Black Friday. As vendas acontecem, exato, é movimento. As vendas, elas aumentam muito. A gente gasta mais, a gente aproveita aquela promoção porque tá mais barato, e é uma opção consciente já, né? consciente. Isso a gente sabe que em novembro do ano que vem vai ter de novo. Então é o convite, é a pessoa saber que vai acontecer. Depois é o aquecimento, que é aumentar o nível de consciência da pessoa em relação àquilo. Matheus, o que significa isso? É você explicar o que vai acontecer, por que, como e de que jeito, e quais serão os benefícios disso. Nós vamos ter Black Friday, maiores descontos, porque, né, XYZ. Você vai ter a melhor oferta, você vai ter isso, você vai ter aquilo, você vai ter tal bônus, você vai ter X% de desconto, você vai explicar o porquê que vai acontecer aquilo. Perfeito. Esse é o aquecimento, ele é muito importante para manter as pessoas engajadas e lembrar do que vai acontecer. Depois a antecipação, que é o único objetivo da antecipação é lembrar. Você até pode fazer os dois juntos, você fala que vai ser legal e lembra, fala que vai ser legal e lembra, tipo, na mesma comunicação, na mesma mensagem. Depois o evento principal, que é o grande dia, e por último, tá aberto. Abre o carrinho. Fique à vontade. E eu já... Pega essa oportunidade. Exato. É super simples. Assim, qualquer empresa... você vai fazer uma promoção? Faz a formagem de lançamento. Antecipa um pouquinho, faz um engajamentinho ali e executa. Seguindo os 5 princípios. Qualquer loja, qualquer afiliado, qualquer um pode fazer. Seja uma lojinha da esquina que vende camiseta. Sim. Legal, anotem tudo Depois isso aí. dessa aula, você já pode fazer um lançamento. Falar. Muita gente já faz, mas não sabe. E não sabe nem o que é. Tô fazendo um negócio aqui que eu aprendi ali, que eu vi, eu acho que vai dar certo, e na verdade é um lançamento. E quais são os principais pontos, assim, que você falou que entre um lançamento e outro mudou? O que você disse que mudou? Qual que é a diferença? A principal mudança é que hoje em dia, por exemplo, lançamento, ele falou muito bem, é uma metodologia, uma estratégia de vendas. Não é um negócio. Você não pode viver só fazendo lançamento. Qual é a mudança do lançamento? Que as pessoas hoje, elas estão conscientes do que está acontecendo. Né? Lançamento no digital, como a gente entende, é aquele, participe da minha semana XY. Vai ver gratuito. As pessoas sabem o que significa isso. Que no final você vai vender Então, alguma o que coisa. está acontecendo hoje no mercado? Uma coisa muito simples, as pessoas estão cientes, ninguém cai mais tão fácil, ninguém compra mais tão fácil, porque eles entenderam não só isso, mas eles entenderam também que não é uma fórmula mágica, uma solução milagrosa e é algo que vai ser do dia para noite. Perfeito. Não adianta, eu gosto de falar o seguinte, não adianta você comprar o curso, você tem que fazer o curso. Não é comprar, não te dá o resultado imediato. As pessoas, elas entram nesse devaneio maluco que não faz nenhum sentido. Então eu gosto muito de falar do que você tem que fazer entre os lançamentos. Na verdade, não só entre os lançamentos, mas o tempo todo, que é a criação de audiência, que está diretamente ligado ao branding, que está diretamente ligado a você gerar relacionamento com as pessoas. Eu tenho uma máxima que é a seguinte: ninguém compra de quem a pessoa não confia. Perfeito. Por exemplo, iPhone. Muita gente tem iPhone ou Samsung, não importa. Se eu te dar um site agora, o site é iPhonezinho.net, não é nem .com.net. iPhone 15 Pro Max a R$3.000. Custa 15. Quem aqui passa o cartão? Quem aqui tem coragem? Tem que ser muito ingênuo, né? Se você passar, você está ciente que pode ser um golpe, você está disposto a correr o risco. Mas mesmo as ofertas diretas, a pessoa tem que gerar confiança antes. Não tem como ter uma transação financeira sem a questão da confiança. Perfeito. E o branding faz isso muito bem, a criação de audiência. Na verdade, são coisas que andam em conjunto. Uma puxa a outra. Exatamente, são coisas que andam em conjunto. E eu gosto muito de falar disso porque poucas pessoas olham para isso. E é uma das coisas mais importantes para a construção de um negócio. Só para quem quer ter um negócio de fato sólido e lucrativo, né? No longo prazo também. É legal essa... A gente, por exemplo, na Be4You. A Be4You é uma plataforma e em 2021, se eu não me engano, a gente investiu mais de R$500 mil para patrocinar a live do Gustavo Lima. Qual foi o objetivo? Vincular a nossa marca a uma autoridade que é um artista, um dos mais conhecidos do Brasil, o mais famoso do Brasil. E a gente vinculou a nossa imagem para ter mais credibilidade, mais confiança na nossa marca. Então, não só essa, mas depois a gente patrocinou o jogo dos maiores influenciadores do Brasil, Virgínia, Carlinhos Maia, Ronaldinho Gaúcho. Então, a gente vinculou a nossa marca a essas grandes autoridades para passar o que você acabou de falar, que é confiança. Então, isso está ligado ao quê? Estratégia de brand. Que está ligado ao lançamento, né? Você não tem como você fazer um lançamento, você não tem credibilidade, não tem autoridade, não passa confiança para o cliente.
Então, quando você fala assim que de um lançamento para o outro mudou a estratégia, qual a estratégia que eu preciso fazer nesse lançamento para que eu gere confiança? É isso? Eu falo de algumas estratégias. A gente pode falar, por exemplo, e assim, são coisas muito simples que todo mundo pode fazer e que são aplicáveis a qualquer tipo de negócio também. Vou citar algumas aqui e a gente pode falar de algumas. Por exemplo, uma estratégia que entrou talvez não em desuso, eu diria, mas está um pouco menos hypada, é o livro digital. É o e-book. O e-book sempre foi muito usado como uma estratégia para a pessoa conhecer você, confiar em você com um custo muito baixo. Perfeito. E eu gosto muito dessas estratégias que levam a pessoa para outro lugar, não só, tipo, eu falo também, por exemplo, dos impulsionamentos, das campanhas de vídeo, que o pessoal fala muito, né? Que é apertar o botãozinho azul, ou só distribuir os seus vídeos, mas eu não gosto muito desse comportamento, dessas estratégias, apesar de, dependendo das circunstâncias, usar, porque o comportamento das ferramentas hoje é diferente. Ninguém mais para ver conteúdo no Instagram, no TikTok. É muito rola. Então as pessoas não param ali e prestam atenção de fato. Você não está gerando valor. Você acha que está, mas não está de fato. Porque a pessoa, gostei desse conteúdo, próximo. Então aquilo que a gente usava muito antes, hoje não é tão mais legal. Mas sobre o e-book é o seguinte, é fazer a pessoa, primeiro, prestar atenção só em você. Não interessa, eu falo o seguinte, não interessa se ela vai ler ou não. Mas olha a ação que ela fez. Ela clicou no que você está... Ela viu uma página que tem só você e o que você está propondo para ela. Pode ser uma dica de venda, pode ser uma dica de como usar sua plataforma, não importa. Tem que ser algo de valor para a pessoa. Ela deixou os dados dela, e aí que está o grande ouro, porque você pode trabalhar essa pessoa. Você ganha o ativo, porque, né, falam também sobre isso. Se você não está pagando por alguma coisa, o produto é você. Então, do dia para noite, como por exemplo a gente enfrentou isso não faz muito tempo, o iOS 14, esses cookies, essas coisas que estão tirando. Que acabar o mercado. Exatamente. Todo mundo tava... E o que acontece? A pessoa fala, não quero que você rastreie meus dados nos aplicativos. Você sai de todos os públicos, os pixels, você sai é como se... Bom, eu tenho uma lista de números de contatos, a pessoa fala, não quero mais ser contato do Matheus. Sai. É isso que acontece, e a gente perde um ativo muito grande. Agora, quando você leva a pessoa para uma outra plataforma, a pessoa está prestando atenção só em você, a chance dela lembrar de você é muito alta. Fora que depois que ela deixa os dados, você trabalhar. E eu costumo dizer o seguinte, todo processo de vendas ele tem 3 etapas. Primeiro, branding. Como que eu falo do branding, pelo menos, né? Não é a verdade. Perfeito. Percepção inconsciente que as pessoas têm daquilo que você está vendendo, fazendo ou falando para elas. Então, ela vai ver a roupa, vai entender o que está acontecendo ali. Segunda parte, relacionamento. E a terceira parte, venda. Então, primeiro ela entende, e aí, claro, eles se interligam de outras formas também. Mas primeiro a pessoa vê e tem uma percepção, depois ela, essa pessoa parece legal, acho que dá para dar um voto de confiança para só depois comprar. Então, essa ação grande, ela faz a pessoa ter um pouco mais de confiança em você, ela vai ver, se o livro é legal, se o livro é bem feito, se tem um cuidado, se tem um conteúdo legal. Essa é a primeira. A segunda que eu gosto de falar é o mini curso. Pode ser um conteúdo gratuito, mas eu gosto muito de fazer a pessoa, de fato, deixar os dados dela ali para você trabalhar lá depois. Você começa a criar lista, criar base. É um dos princípios de marketing, você ter uma base grande. Você não pode ignorar o fato de ter os dados daquela pessoa. Eu gosto muito, porque... Muito valioso, né? Você de fato, você cria o ativo, você constrói o ativo. Caso contrário, você está na mão dos outros. Se amanhã o Instagram muda a política, você tem um problema. Faz sentido. Você constrói, você tem controle ali da... Exato, você tem o controle, é muito importante. O WhatsApp mudou os grupos, você tá com o número Deixa da pessoa. eu usar tudo no pixel lá do Facebook. Não é uma boa ideia. Eu gosto muito dessas estratégias que levam a pessoa para fora da plataforma. E que gera algum tipo de valor. E eu vejo o processo de compra como se fosse uma barrinha. Todo mundo já jogou videogame. Aquela barrinha de carregamento, sabe? Sim. A pessoa não te conhece, a barrinha tá zerada. Conforme ela te conheceu, ela vai enchendo essa barrinha até que ela chega num ponto onde é possível comprar. Aqui onde é possível comprar, depois que você já gerou algum tipo de valor para ela. Legal. Excelente exemplo. Né? E você tem que ir alimentando. O processo de venda não é algo imediato. Pode ser que demore 1 ano, 2 anos. Exato. Isso vai depender do seu ticket, vai depender do que você está fazendo. Só que essas estratégias que eu tô falando para vocês são estratégias excelentes para você falar, eu existo. Olha que legal que eu tenho aqui para você. E aí você vai trabalhando a pessoa ao longo do processo. Você vai gerando valor, vai trazendo algum outro conteúdo, alguma outra possibilidade. Mas o princípio é esse.
Né? Outras estratégias que eu gosto muito, por exemplo, você usou quando você patrocinou o Gustavo Lima, etc. Lives. Ali você, pô, tinha muita gente engajada num único lugar, ele estava gerando valor para a audiência dele, uma audiência que já confia nele. Perfeito. E é como se um amigo falasse, olha só, essa aqui é a empresa que eu confie neles também. É muito mais fácil a pessoa confiar em você a partir de uma argumentação de autoridade de alguém que tem muita autoridade. Perfeito. Lives é uma excelente forma. Por exemplo, né, você que trabalha muito com produto físico, uma das maiores tendências que eu noto no mercado hoje, live commerce. Exato. Não é? Que a pessoa Qual é o segredo, né, disso? a pessoa tá ali mostrando o produto, olha só como vestiu bem em mim e tal, não sei o que, tem gente fazendo quase bilhões lá pra China. Lá tá muito Lá é muito mais forte que aqui ainda, né? Só que tem uma questão que eu acho que empaca muita gente, que é, putz, eu vou abrir, vai ter 3, 4 pessoas, 5 pessoas. Isso causa insegurança na pessoa e ela desiste de fazer. É isso aí, você tocou num negócio aí. E eu falo o seguinte, gente, primeiro, plantem. Você vai precisar passar pelo processo. E tem uma outra coisa, a internet tirou nossa referência de fato, importância e volume. A gente vê, às vezes, 20, 30 pessoas numa live. Gente, 20, 30 pessoas sentadas na sua frente, e às vezes era a sua sala de aula. Era um auditório pequenininho. Sim. É muita gente. 5 pessoas. Qual foi a última vez que você falou para 5 pessoas, 10 pessoas? Quem dirá 100? 100 é um auditório como... Não existe tantos auditórios para 100 pessoas, entende? Então as pessoas perderam essa referência porque hoje tem gente que bateu 1 milhão. E acha, aí fica comparando, né? Fica comparando. Não faz sentido. Vou começar, vou abrir, vou passar vergonha. Eu conheço pessoas que faturam meio milhão por mês com 10, 5, 7, 15 pessoas numa live. Doideira. Porque às vezes a métrica da live da pessoa é diferente também da métrica do story, que é diferente da métrica do Reels, que é diferente da métrica do feed. Então, às vezes o seu engajamento em uma dessas pontas é e na outra ponta é outra. E às vezes, beleza, você não tem um engajamento tão alto, se você tivesse um engajamento mais alto seria melhor. Só que para os poucos que você alcança, você tem muita confiança daquelas pessoas. Então, às vezes não adianta você ter 1000 pessoas na live se aquelas pessoas não acreditam e não confiam no que você tá falando, do que ter uma audiência pequena, mas a pessoa confiar, né? Aquela questão que você tava falando da barrinha do videogame, eu pensei que é o lead frio e o lead quente que ele vai esquentando até chegar no ponto dele ficar quente e comprar. Como que, estrategicamente, a gente pode fazer para que esse lead preencha essa barra o mais rápido possível? Eu gosto de falar o seguinte: cada ação que você faz nesse processo, ele gera um impacto X. Vamos pegar o joguinho, como se a gente estivesse jogando um joguinho. Às vezes você faz uma missão difícil, você ganha mais experiência, você ganha mais pontuação. Você faz uma missão fácil, você ganha menos pontuação. Eu digo o seguinte: todo impacto, ele vai agregar alguma coisa. Só que ele pode agregar 1 ponto, 3 pontos, 5 pontos ou 10 pontos, por exemplo. Legal. E aí o que acontece? Vai depender da qualidade do seu conteúdo, da frequência. Porque eu gosto de dizer uma outra coisa também. As pessoas acham que elas têm engajamento. Não, elas constroem engajamento. Elas constroem. Eu tenho pouca gente na minha live. Beleza, você tem que construir mais pessoas na sua live. Isso é o que você tem hoje. Se você for consistente, isso vai aumentar. Porque as pessoas vão entender o que está acontecendo ali. Então, e olha só que interessante, que é uma outra coisa que ninguém fala. Se você não está agregando pontinhos para essa pessoa está perdendo pontinhos. Não existe... Ela não fica estável. Não fica estável. Não existe estabilidade. Se você não ganha, você está perdendo. Exato. Se você não está investindo energia em construir, em alimentar, você está perdendo aquilo que você já fez antes. Por isso a consistência tá ali gerando algum tipo de valor o tempo todo. E aí, isso é muito relativo porque, vamos lá, às vezes uma aula de 20 minutos gera um valor de 50 para a pessoa. Vai depender do preço do seu produto, porque quanto maior o preço, mais demora. Aquecido o lead tem que estar. Mas ele chega lá, né? A barrinha vai aumentando. Exatamente, vai aumentando a barrinha. Então você vai precisar, você tem que pensar o seguinte: o que é necessário para o meu possível cliente comprar de mim? Quais argumentações que ele precisa ter para ter todas as informações para tomar uma boa decisão? A partir disso, você vai, para resolver esse problema eu posso trazer isso, para resolver isso eu posso trazer isso. Às vezes é uma mensagem de WhatsApp, às vezes é um e-mail, às vezes é uma live, uma ligação, um áudio, um story.
Existem várias, e tudo isso influencia. Tudo isso influencia. Tem que estar presente no tempo inteiro. É. E mais hoje em dia, a disputa, né, por atenção tá cada vez mais difícil. E a gente depende também das redes sociais, das plataformas. Então você tem que estar presente. Até eu, por exemplo, eu comecei, é interessante, por exemplo, você também, com certeza, quando começou a produzir conteúdo. Por que eu comecei? Eu comecei na época, em 2018, achava que já estava saturado. Putz, vou começar a botar a cara. Comecei tarde. Eu me lembro muito bem, eu gravava no primeiro story, piscava sem parar. E aí, só que depois você destrava, você começa e vai. Então assim, só vai, começa, vai aumentando a barrinha, vai gerando valor, se posiciona como autoridade, você vai virar uma autoridade e isso vai te trazer resultado. Eu queria fazer uma pergunta. São 2 pontos, né? Produzir mais conteúdo e produzir conteúdos de mais qualidade, né, Matheus? Esses 2 pontos que ele falou. E um terceiro ponto que é importante também é você construir mais relacionamento, né? Porque se a pessoa ela se sente mais íntima de você, você não pode ser uma pessoa muito distante da sua audiência. Você tem que ser uma personalidade que aproxima as pessoas e que não que repulsa as pessoas. Eu diria que o segredo da venda, de você conseguir resultado, está no relacionamento. É ali que ali que mora o segredo. Porque é onde você estabelece confiança. Faz todo sentido. Por exemplo, relacionamento é tão importante. Conheço pessoas que vendem, por exemplo, avião e barcos de luxo. Cara, aí eu fico pensando, cara, qual a dificuldade que esse cara tem de vender um avião, velho? Tipo, é muito difícil. Aí eu entendi que esses caras que trabalham com isso, eles têm um relacionamento muito forte, muito íntimo com esse grupo de pessoas. Só que é só através do relacionamento. Não é uma loja ali, uma loja, por exemplo, ou esse mercado, né? O cara não chega ali, vou ali na loja que vende avião. Não, ele sempre vai através de uma pessoa que leva ele até lá e que conscientiza ele em comprar um avião, que é um produto de alto valor agregado. Mas o relacionamento está presente desde o ticket baixo até um ticket alto. E uma pergunta que eu queria te fazer, eu queria entender, na sua visão, na sua experiência, qual a diferença você pode falar de um lançamento de 6 dígitos, 7 dígitos e de 8 dígitos? Essa pergunta é fantástica. E a gente acabou de falar do relacionamento aqui, mas o grande segredo tá no quanto mais pessoas você consegue colocar nessa fase. Sabe por quê? Eu fiz 9 lançamentos de 8 dígitos, são acho que 12 ou 13 de 7, sei lá quantos de 6. E a estratégia não foi o 80-20. Porque estratégias diferentes, discussões diferentes, processos diferentes. Olha que interessante, todos eles eu já sabia que ia bater 8 dígitos. Por quê? Porque existia já procura, já tinha feito uma plantação de muito tempo. Olha que interessante, lançamento, você tem que entrar em campo com o jogo ganho. Você não vai começar um lançamento para, eu vou acordar um dia e vou falar, vou fazer o lançamento. Não é assim? Não funciona. Você faz um lançamento a partir da demanda existente. E se não tem, é porque você não tem gente suficiente na fase do relacionamento. Pode perguntar para a maioria das pessoas que fazem bons lançamentos ou que vendem muito. Normalmente elas já sabiam que ia ser bom. Talvez às vezes surpreende um pouco positivamente, um pouco negativamente, mas o cara já prevê. Vai bater uns 2 milhões, sabe? É assim. Sim, dá para sentir. O cara já tem uma noção. Engajamento, quantas pessoas estão pedindo, querendo. E isso vem muito antes de captar o primeiro lead. O lançamento acontece muito antes do lançamento. Um dos maiores exemplos, muito antes, exatamente. Um dos maiores exemplos que eu tenho disso é o Pablo Marçal, talvez o maior infoprodutor do Brasil há um bom tempo. Eu acho que o faturamento é assim. O Pablo, se você for acompanhar ele, todo santo dia, de 1 a 3 lives, pelo menos, durante muito tempo e muito tempo sem vender nada. Só ali gerando. Enchendo a barrinha de todo mundo. E aí daqui a pouco ele fala, vou entrar em lançamento. 30 dias empilhando mais pressão ainda. E quando ele vai abrir, é só sucesso. As pessoas já estão sedentas para comprar alguma coisa dele, até por uma questão também, além da audiência já estar muito grande e aquecida, por uma questão de reciprocidade também, né? As pessoas falam, quanto essa pessoa já me entregou? Então, assim, ela nem pensa, agora eu vou retribuir, mas é inconsciente ela querer retribuir aquele conteúdo que a pessoa entregou, né? Então, é necessário. Hoje em dia, criar audiência é necessário. Mesmo que você não vá fazer um lançamento
especificamente, mas a gente fala em relação até, assim, produto físico. A audiência, ela sempre vai te ajudar em alguma coisa. Sim. Por mais que você não queira fazer um lançamento, se você tem audiência, você vai ter networking. Se você tem networking, você tem contato. Tem base. Você tem base, exato. Você fez um negócio, você tem audiência, você fez um negócio, deu errado. Pô, aconteceu alguma merda lá que você ficou devendo o banco e tal. Mano, você pode recuperar uma grande parte do valor através da sua audiência. Pode construir outro negócio da sua audiência e entrar nesse negócio e você conseguir reerguer. Então é muito, muito poderoso. É um dos principais ativos de todas as empresas. Pessoas também, micro-influenciadores, ou você que está assistindo, está iniciando, cara, entenda que aquilo ali é um ativo mais poderoso do que vocês imaginam. E olha que interessante, né? A oferta, ela é copiável. O cara pode vir com um produto, oferecer os mesmos bônus, a mesma garantia. Perfeito. Agora, a pessoa às vezes paga mais caro para comprar do Matheus. Porque é o Matheus e eu confio no Matheus. Essa é a pessoa que eu quero. É aí que tá o relacionamento, entendeu? Às vezes a pessoa paga mais taxa porque é a pessoa que ela conhece. O ativo real tá no branding e no relacionamento. E a gente falou de brand aqui algumas vezes e eu sou a pessoa que ajuda a intermediar aqui para quem não tá entendendo o que a gente tá falando. Explica pra galera o que é o brand nesse caso, porque às vezes a gente entende o que é o brand no produto físico. Por exemplo, eu vou comprar uma bolsa da Louis Vuitton. A bolsa é 30 mil. Por que eu pago 30 mil numa bolsa? Por conta do brand. Então, no produto físico é um pouco mais fácil de a gente explicar o que é o brand. Mas fala um pouco do brand nesse caso de pessoa física para lançamento, qual que é a importância e para a pessoa identificar, tipo, o que é isso? Eu vou te falar que não muda muita coisa, porque o branding, ele é o que aquela marca, aquela pessoa te faz sentir. Qual é a percepção que você tem dela? Ela te traz coisas positivas, te traz coisas negativas, ela te passa confiança, não te passa confiança. É toda essa parte... Porque entenda o seguinte, nós somos seres que a gente pode falar, a gente não julga, não isso, não aquilo, mas é impossível você não julgar. Se você vê uma pessoa de terno, super bem vestida, o que você pensa que essa pessoa vai fazer? Vai para reunião, não sei o que, você vai pensar que ela é um assaltante de banco? Muito difícil. Agora você vê uma pessoa, às vezes, que ela tá com um bolso X, ou sei lá, uma postura diferente, ou olhando de um jeito diferente, você vai falar, opa, peraí, será que esse é um lugar seguro? Será que isso aqui faz sentido? Então, o tempo todo a gente está julgando. Eu vou ser muito sincero, eu não tenho um conhecimento profundo de branding, mas de forma muito simples, é a percepção inconsciente que você gera a partir daquilo. Se a embalagem é bonita, se ela é feia, se a pessoa parece confiante, se ela não parece, tudo isso gera digamos, cada coisa tem a pontuação ali, uma média, que é aquela que transmite aquela pessoa, a mensagem que ela passa sem falar nada. O que a pessoa veste, como ela fala, como se comporta, o cabelo, tudo isso faz com que agregue no brand da pessoa, né? E vou te dar um exemplo simples, assim, pra galera entender. Se eu tô vendendo essa xícara aqui, e eu tô bem arrumada, bem maquiada, com uma roupa legal, eu falo bem, o preço dessa xícara aqui é 1. Se eu tô vendendo essa xícara e eu tô suja, desarrumada, com uma roupa feia, o valor disso aqui vai lá embaixo. Então, isso vale também para o lançamento, né? Se eu me posiciono bem, se eu falo bem, se eu me visto bem, isso agrega valor na pessoa e a pessoa consegue até cobrar mais por aquilo que... Como ela fala, de voz. É uma junção de coisas que a gente pode muito... Isso pode ficar dias falando. Inclusive, quando fala de branding para pessoa física, personal branding, eu acho que está muito ligado também, além dessas questões que vocês falaram, de construção de movimento, né? Tipo, é um movimento que você coloca essa pessoa dentro desse mesmo movimento, onde esse movimento tem uma visão única, tem um princípio único. Você acredita naquele método, naquela estrutura, você acredita que dá para as pessoas, por exemplo, mudarem de vida através daquele método, daquele caminho. Então você atrai várias pessoas que se conectam com você, joga essas pessoas dentro do mesmo movimento, cria, igual o Paulo Marçal é mestre em fazer isso, cria um 10 em 1, como que é? Cria um conceito, uma sigla. Qual o conceito que ele usou? Naquele lançamento do La Casa, ele usou um ancorão ali, uma chave, uma palavra-chave que a galera usava e que ele usa isso muito bem, e aí isso gera um movimento. Esqueci, mas depois eu lembro. La Casa foi... Eu vou lembrar também. Mas eu lembro, era... esse projeto, né? Vou lembrar. Mas enfim. E a construção de movimento, ela ajuda também no ROI, né?
Assim, quanto maior o movimento... O lançamento hoje é isso brand, eu acho que brand e movimento hoje andam junto. Eu acho que, assim, pra qualquer, não é só lançamento, pra qualquer coisa que você for vender. Você precisa criar na cabeça da pessoa uma coisa que ela não vai pensar se é mais barato ou se é mais caro. Ela vai olhar pra você, eu quero fazer parte disso, dessa comunidade, desse negócio, o que eles têm ali é legal, eu confio nas pessoas que estão ali, e é por isso que ela vai comprar. Porque essa briga por preço, por exemplo, ela não é uma coisa muito sustentável. A gente olha aí como é que tá a circunstância dos varejos do Brasil. Magazine Luiza, essas grandes empresas estão sofrendo, porque é quem tem o menor preço pelo mesmo produto. Não existe um diferencial, claro. Todo mundo compra do mesmo fornecedor. Exato. E revende. Eu consigo reduzir preço. Exato. Aí vários ficam no prejuízo só para vender, para perder estoque. Zerar estoque é muito bom. Perfeito. E o movimento explica os hypes, né? Por que assim, todo momento tem alguém que tá hypado. Agora o hype de fulano. O que ele ensina de diferente? Nada. Mas ele tá hypado por conta do movimento que ele construiu, às vezes né? foi o nome que ele deu diferente, às vezes foi a forma como ele tá trazendo que é um pouco diferente. Sempre tem alguma coisa que é única ali. Às vezes é a forma da pessoa se comunicar. Por exemplo, comédia. Comédia tem em todo lugar. Por que o Whindersson Nunes se diferenciou tanto? Porque ele tem um jeito dele, uma identidade. Um brand próprio ali que se conectou com o público dele. Exato. Mas o movimento é muito louco. E se você for olhar a história, né, do mundo, Jesus Cristo foi o líder do maior movimento que já existiu na história. Então, desde aquela época, Jesus construiu um movimento sem saber. Eu acho que o movimento poderia traduzir também como... sabendo de tudo. Como construção de comunidade, talvez. Né? O movimento está muito ligado a isso. E lançamento, acho que quanto mais aquecido tá esse movimento, maior o resultado. Quanto mais forte, mais gente tem a sua comunidade, assim, você tem que tomar muito cuidado com esse poder, inclusive, porque basicamente você tem uma comunidade forte que confia em você. Eu, inclusive, acabei de comprar, tô numa comunidade X, eu acabei de comprar um produto que eu não sei o que vai ser entregue. Isso custa R$5.000, não sei exatamente os modos, mas eu comprei porque eu sei que o cara é bom, sei que eu vou aprender, sei que vai agregar. Porque é isso. Você confia na pessoa e confia no movimento dele. E é interessante que essa questão de construção de movimento é a mesma coisa que você falou, que se não tá crescendo, tá caindo. Então, se a pessoa continua alimentando o movimento, aquele movimento vai crescendo, crescendo e crescendo. E se você não para de alimentar o movimento morre, por mais que ele tenha sido muito grande em um momento. Então, você não pode deixar de alimentar esse movimento para que ele se permaneça, né? Exemplo prático disso que eu já vi acontecendo com um dos maiores experts do Brasil. Ele tirou 2, 3 meses de férias. Depois de faturar centenas de milhões. Que isso? Ele demorou... Assim, até hoje, na verdade, não voltou o que era antes. Depois de 2 anos. Mas ele demorou 1 ano para voltar, assim, mais ou menos. Ele ficou 2, 3 meses parado, tipo assim, bem enxuto. E até hoje não voltou o que era antes. Porque ele deixou o movimento parar. Então, uma dica essa, né? Tipo, se você tem um movimento, você não pode tirar férias. Tipo assim, o seu movimento não pode tirar férias. Porque se o seu movimento tira férias, é perigoso ele morrer e ele não consegue voltar. Ela quer participar. É por isso que o Pablo se mantém ali como 01, assim, de lançamentos no mercado brasileiro por causa disso. Ele não para, ele bota pressão todo dia sem parar. Perfeito. Nas férias. Você vê? Isso qual o segredo dele? Outra pessoa tá ali aquecendo o movimento, não deixa pra muito louco isso aí. Consegue lateralizar. Ele tá fazendo isso hoje. Lateralizando para que ele tenha liberdade, para que o movimento dele não morra. Aconteceu o que aconteceu. Criando outros líderes, mas que vão abastecer esse movimento para esse movimento não cair. Nível, né? Mas é bem legal isso. Ele entendeu o conceito da estratégia por trás que faz isso acontecer. É um insight. Até para a gente ir para uma parte mais técnica, para quem trabalha com tráfego pago aí, eu queria entender contigo tipo assim, dentro de um processo de um lançamento, qual o passo a passo que você usa? Por exemplo, a gente tem um budget, um investimento de tantos milhões para fazer nesse lançamento. Qual o passo a passo que você usa para distribuir isso dentro do mundo do tráfego pago? Acho que é legal, porque muita gente que trabalha com tráfego pago vai estar assistindo esse vídeo e vai querer aprender. Cara, beleza, como que eu faço para gerenciar tudo isso? Eu tenho isso aqui, onde eu boto, né? Você tem um planejamento? Sim, o primeiro passo, pegando esses 5 passos que eu falei ensinando a fazer um lançamento, é você entender o que vai acontecer em cada etapa. Porque se você não entende o que vai acontecer, você não tem muita clareza das circunstâncias. Então entende o que vai ser feito de estratégia na fase da captação, no aquecimento, tal. O que vai acontecer em cada uma dessas etapas. A segunda parte que eu gosto de fazer é colocar a verba em cada uma dessas etapas.
coloquei a verba em cada uma dessas etapas, e aí tem algumas questões, por exemplo, nós vamos fazer, sei lá, só faltam X dias, faltam 7 dias, 6 dias, 5 dias, que é uma antecipação. Beleza, eu não vou colocar muito dinheiro ali, vou colocar um pouquinho para aparecer, para minha base de leads, mas eu gosto de trabalhar da seguinte forma, eu pego o valor total que eu tenho, por exemplo, para captação, divido por dias, entendo a meta que eu preciso atingir por dia de volume de leads, o preço médio e o valor que eu tenho para gastar. Num lançamento é legal que a gente pode variar. Por exemplo, se eu tenho essa meta, eu sei a linha que eu tenho que ir. Só que se eu captar mais barato, eu posso fazer. Então eu tenho uma planilha que eu me guio bonitinho, que eu sei o quanto eu já gastei, o quanto eu posso pagar, o quanto eu estou pagando e a quantidade de leads que eu preciso captar por dia. Já tem as metas bem definidas. Sim. Como que você determina quantos leads eu vou captar por dia? Essa é uma boa pergunta. Normalmente, a primeira coisa que as pessoas definem é a meta de leads do lançamento. A partir do quê? E aí é muito interessante que as pessoas definem, às vezes, como que? No quanto o fulano de tal fez E não tem nada. E não tem nada a ver. No quanto... esse é o melhor. No quanto eu quero pagar no lead. Baseado em quê? Baseado em nada. Mas eu quero pagar isso. Eu não tô nem aí se o Zuckerberg vai cobrar mais. Exato. Mas eu quero ser. Exato. Ou no quanto eu paguei. Anteriormente, experiência, ou seja, experiência de outros no mesmo nicho, experiência própria, ou o achismo. Quando você tem experiência própria, você tem uma diretriz, um direcionamento. Quando você não tem, normalmente você precisa entender algumas coisas. Você vai testar do zero, e o preço de lead ele não é uma coisa que, digamos assim, é o mercado que define o preço do lead. É isso que eu quero dizer. Eu não posso vir lançar para médicos, por exemplo, e pagar R$2 no lead. Isso não vai acontecer. Não importa o quão bom seja o seu anúncio. Então você precisa pensar o seguinte, qual é o tamanho do meu público-alvo? Eu tenho 100 mil pessoas para trabalhar? Então, peraí, meu lead vai ser caro. É pouca gente. Eu vou trabalhar emagrecimento, eu tenho toda a população brasileira para trabalhar? Opa, posso pagar mais barato. Então, a partir dessas estimativas baseadas no meu público-alvo, eu entendo quanto poderia fazer sentido eu pagar no lead ou não. Como que eu entendo quando pode fazer sentido? Quanto meu produto vai custar. Se eu, por exemplo, vou cobrar R$400 no meu curso e eu tô pagando R$20 o lead, a conta não vai fechar. Então você vai precisar não só fazer o quanto poderia fazer sentido de acordo com o meu preço do produto, mas também com o meu nicho. Então você precisa olhar essas duas coisas. Caso contrário, você não vai ter nenhum direcionamento. Dá para fazer assim também? Dá. Como? Você vai testar e você vai entender, vai ajustar o máximo possível, a partir disso você vai entender uma direção. Subir lá a campanha, a gente tá R$5. Ok, ó, R$5, interessante. Tá vindo qualificado? Tá. Vamos tentar abaixar, mas vamos manter. R$5 é saudável? Show de bola. Então como é que eu defino por dia? A partir dessa definição primária, que eu defini quantos leads eu vou captar, eu vejo quantos leads no total por dia vai dar, de forma simples. Preciso captar 1000 leads, tenho 10 dias, vai dar 100 leads por dia. Perfeito. Uma divisão simples. Então, e quanto que eu preciso gastar? Eu tenho R$3.000 de orçamento, dividido por... vai dar R$300 por dia. Super simples. Muito óbvio. Então, a fórmula para a pessoa saber quanto que ela tem que gastar no lead. Normalmente, a conversão é 1% dos leads? Quantos por cento? A gente pode esperar ali... Depende, eu não gosto... muito, né? Depende, porque depende do ticket. Quanto menor o ticket, maior tende a ser a conversão. E aí tem uma outra coisa. Nunca definam quantidade de lead baseado no quanto você quer faturar. Sempre no quão aquecida ou não aquecida está a sua audiência. Muita gente, eu já vi muita gente perde lucro, perde um monte de coisa, porque ela tem 30 mil seguidores, quer fazer um lançamento grande, vai captar 40 mil leads, 50 mil leads, tem grana para investir, vai investir. Esse é o maior erro que você pode cometer. Porque lembrando, lançamento é uma estratégia de pico de faturamento. Se você não tem as pessoas ali e você vai trazer gente que ainda não te conhece, você está correndo um risco imenso. Você tem que investir proporcional à sua audiência e nada mais. Se eu tenho 30 mil seguidores, 5, 10 mil é o suficiente. Para você fazer um lançamento que provavelmente vai dar um retorno muito bom. Legal. Quero correr um pouco de risco? Opa, eu posso, vou investir 50 a 50, vou dobrar. Se eu entendi que com 10 mil eu consigo alcançar para 30 mil seguidores e eu quero correr um pouco de risco, eu vou colocar 20 mil de investimento, então. Entendeu? Então você vai fazendo essas estimativas baseadas sempre na sua audiência. E detalhe, não vale comprado, tá?
Comprou, você tira da conta, Você não automaticamente. sabe. Aí você fica cego de métrica. Então, se a pessoa tem seguidor comprado, Perfeito. ela não sabe qual é o número Certo, real total. que ela Assim, não vai... recomendo em hipótese nenhuma. Aham. Tanto para vocês terem uma noção prática, todos os lançamentos de disso que eu fiz, pelo menos 80% eram pessoas que já conheciam. O expert é o que a gente chama de público quente. Entendi. Então, baseado nisso, a gente entendia o tamanho desses públicos e fazia uma estimativa do quanto era seguro gastar. E aí o estrategista, baseado nessa estimativa, ele tomava uma decisão de risco que ele queria correr. Entendi. Tá. Eu tô aqui tentando fazer cálculo. Então, qual que é a porcentagem, assim, varia de expert para expert, mas o que você diria que é um mínimo e um máximo De de quê? conversão sobre os leads cadastrados? Ó, a gente poderia dizer assim que 1% é uma estimativa saudável mínima para você trabalhar. Menos do que isso costuma ser complicado. E a conta fechar. Assim. E mais do que isso é bom. Mais do que isso já começa a entrar numa circunstância boa, mas eu não posso dizer que é bom, porque se seu preço for muito baixo, e isso às vezes é do nicho Às e vezes a tal, porcentagem vai ser mais alta. aí a conversão vai ser mais alta, às vezes não, mas é que se a gente falar que 1% é bom e a pessoa converte 1% de 297, não vai ficar tão bom assim, entendeu? Entendi. Então, Não que tenha que aumentar o preço também, porque depende do seu nicho, depende da sua oferta. às vezes tem que diminuir o preço do lead Depende do do ticket. que aumentar o ticket. Ou aumentar a qualificação do lead também funciona, entendeu? Então, é esse cálculo que a pessoa tem que fazer para ela saber se ela tem ROI. Qual que vai ser o ticket do meu produto? Sim. E considerando que 1% das pessoas vão comprar. Não sei como Ela faz pode essa fazer uma fórmula. estimativa a partir disso. Aham. Só que assim, Pra ela ter uma noção assim, mas que também não é nada garantido. não, tomar cuidado com essa conta, eu não gosto muito dela, porque as pessoas elas fazem essa conta só em cima de número de lead. E ela não... Só que daí não esquece a audiência, esquece um monte de coisa. Esquece um monte de coisa que é o essencial para você fazer um bom lançamento. Entendi. Esqueceu de audiência, você pode, às vezes, você investindo certo, você faria um retorno de 10 vezes, só que você investiu, sei lá, 2 vezes o que você precisava. A única coisa que você conseguiu foi matar o teu retorno. Entendi. Essa é uma conta, assim, que acho que cabe até uma aula só para isso. Mas é de fato sentar, escrever, planilhar, Faz um verificar. planejamento, bota pra rodar, Exato. analisa os dados reais, né, que já tem. É. E às vezes até faz um teste ali, roda um tráfego, É. entendemos. Eu faço essa pergunta porque, assim, quando você faz, por exemplo, eu tô rodando uma campanha direta aqui e no perpétuo. Então, eu sei quanto eu investi hoje, quanto eu vendi hoje, é mais fácil eu exato. fazer esse controle de ROI. Exato. Quando a gente tá falando de lançamento, Não é tem. mais difícil eu fazer esse cálculo, porque assim, pode ser que a pessoa não sabe se o custo de lead dela vai ser 5 ou 10, quanto que ele vai ser perto do lançamento. Sim. Então ele tem que, de alguma forma, conseguir fazer esse cálculo para saber se ele continua investindo para captar o lead com aquele custo, ou se ele para, ou se ele redesenha a estratégia, ou se faz outro criativo, se tá bom, se tá ruim. Então é uma métrica Aí que para ver entra- se a pessoa tá... Aí que entra a no caminho, expertise do estrategista. Expertise e entra audiência. Porque não é sobre, vou investir mais, vou investir menos. Primeiro, quanto comporta, investir quanto faz sentido. Meu lead tá 30 centavos, não importa. Eu já fiz lead que paguei 20, Vai que é tudo frio, né? paguei 20, 25 centavos quente. Quente que eu digo, conhecia Que a pessoa já conhecia. a persona. Conhecia a pessoa em si. Só que o lançamento não foi bom porque as pessoas não queriam aquilo. Então, não só tá alinhado com o que as pessoas querem, estão pedindo, mas ter um volume de pessoas pedindo por aquilo, ver engajamento em prol daquilo lá. Por isso que eu gosto muito de entender lançamento como estratégia de pico de faturamento, nunca um modelo de negócio. E num formato que você faça 80% ou 90% da energia para quem já te conhece. Porque daí E essa tem que pessoa ter- vai receber uma nova oferta. Aham. Entendeu? É como eu recomendo que faça. E tem que ter congruência também, né? Porque é isso que você falou. Se a pessoa tava com um lead de 20 centavos e no fim das contas o lançamento dela não foi bom, existiu um erro, né? Sim. Ou a comunicação da pessoa estava desalinhada, faltou congruência do que o que ela estava ofertando, porque foi o lançamento em si. O erro primário, quer saber qual que é? Uhum. As pessoas não perguntam e não fazem pesquisa. Elas tiram ideia de produto da cabeça delas do que elas acham que vai ser legal. vai pra vender. audiência. Ninguém Faz tá uma- pedindo, ninguém tá perguntando, ninguém nem sabe o que significa o que você tá falando, mas você acha que é bom. Entendi. E pensar com a sua cabeça pra sua audiência é a pior coisa que você pode fazer. Você precisa Faz perguntar. Você É a precisa rodar mesma a coisa pesquisa. do criativo. Tipo, tem criativo que a gente fala, nossa, esse criativo aqui Tá vai ser horrível. muito bom. Aí, horrível. Aí o que a gente fala que tá horrível é o que mais vende. Então, é o teste, né? A pessoa tem que
que é aprender Tem a que sentir a perguntar. audiência. Sentir audiência, pensar como se fosse o cliente, não como se fosse você. Porque você pensa como você é hoje com o resultado que você tem hoje. Mas a pessoa que está te assistindo, às vezes, ela nem começou ainda. Entendeu? É outro nível de consciência. A comunicação tem que ser cada vez mais simples, mais direta, mais clean. Isso aí é um desafio que muita gente tem. Inclusive, a gente, por muito tempo, né, amor, ficamos nesse desafio de encontrar uma comunicação simples, clara, que as pessoas conseguem entender. Por exemplo, como construir marca, como construir brand, como construir um produto. Então, assim, explicar para as pessoas esses conceitos de uma forma rápida e direta. Então, com o tempo a gente vai desenvolvendo, né, formas de falar isso e explicar de uma forma mais rápida, mais clean, assim, mais direta, que a pessoa, escutou, entendi o que esse cara faz. Até aquela conversa de elevador, né? Tipo, você tem que ter uma cópia ali tão boa que numa conversa de elevador ali de alguns segundos você já consiga explicar o que você faz. Então tá muito ligado também à comunicação. Se for conversar do jeito que a gente se entende, sabe, todo mundo não vai entender nada. O pessoal vai bugar inteiro. Né? Vai ficar quem vai entender vai ser só estrategistas de alto nível e tal. Se for conversar do jeito normal, do jeito que a gente está acostumado a fazer no dia a dia. Né? Tem que buscar reduzir facilitar a comunicação. A Virgínia é um grande exemplo. Tipo, ela lidera um movimento bem interessante e ela fala a língua do povão ali, a língua que a galera quer ouvir, o Carlinhos Maia também. Então eles sabem, qual é o diferencial deles? Eles sabem comunicar e falar com o público deles do jeito que eles querem ouvir. É isso. Sobre essa questão ainda do lead, ainda tô lá no lançamento, do lead quente e do lead frio, normalmente o lead que compra é o lead quente, o lead frio é o que não compra. Ele tem que confiar. Se mesmo ele não te conhecendo, ele tem que te conhecer e confiar em você para comprar. O lead frio não compra, não faz sentido nenhum. O lead frio não compra. Ele vai comprar um dia, pode demorar um ano. É isso que eu ia falar, mas às vezes, por exemplo, captei uma quantidade de lead frio e esse lead frio ele não compra de mim. Mas se a pessoa faz o lançamento consecutivamente ou vende ali no perpétuo, o lead frio hoje é o lead quente de amanhã. Então é importante a pessoa nunca deixar de captar o lead frio também, né? Lembra da barrinha? É isso. Tem que ter o lançamento levou o lead do 0 ao nível de 0 a 100, 40. Um outro lançamento é 80, e no terceiro lançamento ele chega a 100 para comprar só. Então eu tenho que ter, nesse lançamento eu preciso de, sei lá, vou chutar aqui, de 1.000 pessoas que estão lá no 100, mas eu preciso também de 1.000 pessoas que estão entrando lá. Porque se eu não tiver as 1.000 pessoas entrando, no próximo lançamento que eu for fazer, eu não tenho. Distribuição de conteúdo, de criação de brand, etc, para você alimentar nesse meio tempo, que na minha opinião é o ponto mais importante. É o que acontece entre os lançamentos. É o ponto mais importante. Legal. E aí outra pergunta que eu tenho por exemplo, vamos supor que eu tenha 10 mil para investir em tráfego para fazer um lançamento. Quanto eu invisto em captação antes de abrir o carrinho? Quanto eu invisto depois que abrir o carrinho? Tem uma métrica disso ou tem que ir no feeling mesmo? Não tem que ir no feeling. Mas eu vou falar da forma mais simplista possível, mas não é uma regra. Exato. Porque, vamos lá, se o lead é R$20 é uma coisa, se ele é 3 é outra. Mas, normalmente, em verba de captação, a gente vai nessa estrutura com R$10 mil, ele vai ficar entre 65% e 70% para captação. Talvez pode ser um pouquinho mais, dependendo da estratégia. Menos é difícil, mas normalmente é isso. Aquecimento e antecipação, normalmente é feito junto, seria ali uns 15% a 20%. Né? O evento principal, que é para a pessoa assistir a aula, mais uns 15%, né, 10% a 15%. E a abertura de vagas, eu gosto de fazer o seguinte: eu gosto de deixar pouco ou quase nada para cá. Por quê? Eu vou fazer um teste pequeno, vendeu, eu escalo enquanto parar de vender. Não vendeu, não tem porque eu ficar gastando dinheiro à toa. Porque é comum, às vezes, por mais que você faça um lançamento, vamos supor, intermediário, mediano, você roda vagas abertas com a página de vendas, depois não vende bem. Eu não deixo verba separada, porque às vezes eu deixei de fazer captação para poder investir lá, e a pessoa que, por exemplo, eu só tenho 10, é melhor então ela investir quase tudo ali no pré, e aí um pouquinho ali para testar depois que o carrinho abrir, e se der bom, a pessoa já pega o que já vendeu e porque olha só, o lançamento é uma estrutura para você vender. Se você fez tudo, executou tudo que tem que ser feito e não vendeu,
não foi tão bem Respira, feito, volta. ajusta, porque você não vai corrigir como Isso que eu ia falar. Prepara pro Alguma coisa próximo. tá errada. próximo, vai alimentando e vai trabalhando essa pessoa. Não existe. A não ser que esteja vendendo bem, eu não investiria muita coisa não. Tem esse problema, né, de você esperar uma coisa, não chegar aquilo que você esperou. E tem também, às vezes, que eu já vi alguns players bem grandes no mercado investindo 12 milhões, faturando 10. E aí, você Já viu vi isso? tudo. É um outro problema. Errou a quantidade de verba a ser investida. Não existe nenhuma pessoa no mundo que comporte 12 milhões de investimento. Não existe. E aí, uma última pergunta que eu queria fazer era essa. Eu tenho um orçamento infinito. Qual é o orçamento que eu vou investir? O que eu Se o meu orçamento sempre digo é o Sempre seguinte, tem um limite. a análise é quanto você tem de audiência. Eu vou te falar, o seguro é investir isso. Aí eu pergunto, quanto de risco você quer correr? Eu meto louco. Beleza. Eu normalmente dobro e coloco um pouquinho a mais no máximo. A audiência que você fala de seguidores mesmo. Inscritos no YouTube, audiência total. Total. Por exemplo, eu tenho 1 milhão de inscritos, 1 milhão de seguidores. A audiência total dessa pessoa não é 2 milhões, porque o público de envolvimento, os públicos lá, depois que você cria, que, por exemplo, a pessoa te segue, como anunciante, você tem como selecionar o Instagram da pessoa e falar, eu quero todas as pessoas que estão engajando com essa pessoa, que obviamente o perfil tem que ser seu, você tem que ter acesso a ele. Criando esse público, você vai ter esse número. Esses números eu faço uma média, somos 2 de YouTube e de Instagram, eu tenho um número. E aí a gente sabe que existe uma coisa chamada CPM nos anúncios, que é o custo para aparecer para as pessoas, custo por mil impressões. Você coloca uma média ali, faz a conta inversa, que acho que nem cabe a gente cima, é só fazer a conta inversa. Bom, se 1.000 pessoas eu preciso de R$20, 2 milhões eu preciso de quanto? É isso. É isso. Aí você vai ter uma estimativa do quanto você gastaria em captação para atingir aquela audiência. Perfeito. Legal. Aí você coloca um pouquinho para remarketing, que é a parte, né? Vamos lá. Dos 5 passos. Passo 1, que é captação, o resto é remarketing. Eu considero assim. É reimpactar as pessoas que viram e não se cadastraram, não compraram. Então você seleciona a verba de captação, depois você tem a verba de remarketing, e aí você vai para o quanto de risco eu quero correr. E é legal você falar de remarketing, porque tenho certeza que alguns lançamentos que vocês fizeram, por exemplo, 50% ou mais do faturamento veio do remarketing. 50% às vezes do investimento total também veio do remarketing. Caraca. Já chegou a 45, 45 em captação, 55 em remarketing. Isso costuma acontecer quando tem um processo de vendas muito longo depois. Isso é massa. Já deve ter campanha de remarketing que salvou algum lançamento, por exemplo, que na abertura não teve um resultado tão bom e o remarketing salvou. Sim, é que quando também você investe 3, 4 milhões, para você investir muito mais porcentagem em cara, é muita verba a mais, entendeu? É muito risco a mais. Entendi. Normalmente, eu sempre sou muito claro com as pessoas que eu atendo que estão nesse nível. Cara, você quer investir, sei lá, eu recomendei 2, ele quer investir 5, eu falo, você vai fritar dinheiro? Você tem certeza? Você está disposto? Faz sentido? Não, tô disposto, tô ciente, faz sentido. Ok, mas você vai fritar uns 2, 3 milhões aí, pelo menos. Você poderia ter economizado e investido em outra coisa que seria melhor gasto. Mas no lançamento, não faz sentido. Não comporta, a audiência não comporta, não Perfeito. Então, se você tiver orçamento infinito, não invista orçamento infinito. Visibilidade e publicidade não faz sentido. Exato. Tem que ser muito estratégico. Exato. Isso é bem legal, essa questão de investimento. E tem muita gente também, que é interessante falar, tipo, algumas pessoas têm um posicionamento que a gente chama de um perfil magnético. Um perfil que atrai massa. Que atrai massa de pessoas. Essa pessoa é interessante, porque ele tem muito seguidor, então muita gente fica se comparando, por exemplo, com essas pessoas. Só que, às vezes, a porcentagem, por exemplo, de conversão em cima dos vídeos é muito mais baixa, né? Comparado com outra pessoa que tem 1/3 dos seguidores. Aí é o porquê, né? Por que a pessoa está seguindo? Ela segue pelo entretenimento ou pelo conteúdo? Se segue pelo entretenimento, a conversão é baixa. Sempre. Se segue pelo conteúdo, às vezes 1 milhão de seguidores de entretenimento valem menos do que 5 mil de conteúdo para venda. Isso aí eu já vi várias vezes. Não quer dizer que você não possa usar o entretenimento de uma forma positiva. Você pode usar para gerar confiança, para trazer outras pessoas. E sempre, aí entra um erro muito grande que as pessoas fazem. O que as pessoas que estão ali recebendo entretenimento gostariam de aprender com esse influenciador? Pouca gente pergunta isso, porque às vezes tem alguma coisa. Às vezes tem pessoas que pagariam por isso. Mas ninguém pergunta. A pessoa, no que eu sou bom? Sou bom em engajamento. Alguém te segue por engajamento? Ninguém. As pessoas seguem porque eu faço piada. Porque eu faço, sei lá, pegadinha. Eu vou lançar um curso de engajamento, vai flopar. É igual a questão dos artistas globais. Artista global converte, assim,
Quase zero. É Gente, muito ruim, muito ruim. E Precisa Google ex-BBB, assim, ó. Nossa, sim, é muito ruim. Então, porque as pessoas estão seguindo, não é pra comprar, é por, sei lá, por um outro motivo. Às vezes a pessoa tem, como que você fala, mãe? Tem notoriedade, mas não tem. Relevância. Relevância, credibilidade. Sim. Não tem uma relevância suficiente pra pessoa comprar. Tem uma massa, mas beleza. Quando lança, por exemplo, vários artistas, você deu o exemplo do Whindersson. Pô, o Whindersson, beleza, ele tem autoridade, tem notoriedade, mas e até quanto o público dele tá disposto a comprar algo que ele indica? Aí ele até lançou, tava vendo lá um perfume que ele lançou da Jequiti, R$49 o perfume. Tipo, o ticket que ele tem que colocar pra ele conseguir ter um volume de vendas, né? porque o público é massa, mas não quer dizer que é qualidade. É igual um artista que, acho que não pode citar o nome, né? Que a gente conhece, que é um dos maiores artistas, assim, do Brasil, fez um produto físico, mas que o produto físico não tá vendendo. Então a pessoa ama pela arte dela. Sim. Mas eu não quero comprar o que você tá me indicando. Então, às vezes, a massa também não É muito louco. adianta, né? Pode pegar um artista muito grande, igual o que esse cara tá falando, muito grande mesmo. E aí você pega um moleque que começou no mercado digital, tem, sei lá, 40, 50 mil seguidores. Consegue Às vezes ter esse mais. cara gera muito mais renda, muito mais lucro do que esse artista que tem 20 milhões de seguidores. Muito comum. É muito poderoso. Estratégia de lançamento, posicionamento é muito poderoso. Você consegue fazer, assim, resultados que antigamente só um jogador de futebol conseguia, mesmo começando do zero. Usando as estratégias certas, o mecanismo certo, saber usar o lançamento ao seu favor. É uma estratégia de marketing que você aplica em qualquer tipo de negócio, só que tem que saber como usar, tem que saber entender. E testando até dar certo. Massa. Não é Nunca nunca, vou testar aqui, testar ali, não deu certo, não é pra mim. Não, é testar. Só uma vírgula aqui que eu acho que é importante. Todos os lançamentos de outros que a gente fez, e normalmente, né, como gestor de tráfego, já investiu mais de 80 milhões, estrategista, a gente nunca acertou de primeira. Os anúncios, as páginas que funcionaram, às vezes eram um centésimo teste. Nossa. Teste 150, 200, 220. Não. Nunca foi. Não, e a maioria das pessoas que não chega lá nunca. Por exemplo, testou a segunda, a terceira, a quarta não foi, não. Duvido que você que tá frustrado Então? testou mais de 15, 20 vezes. Duvido. Duvido. É que é duro mesmo, é duro. É muito erro. É aí que é o teste, né? Tal, mas É o teste. Quem passa divide. o teste, quem não passa. assim, às vezes aquele anúncio que muda o lançamento. É aquela página, aquela promessa que muda o jogo. Muito legal. Nossa, que Massa. aula. Aprendi muita coisa. Todo mundo deve ter aprendido demais. E isso aqui que o Matheus passou pra gente hoje é literalmente uma estratégia que você consegue replicar em qualquer negócio. Seja um negócio físico, um negócio digital, seja numa faculdade, seja numa lojinha, num mercado. Tudo dá pra você aplicar. Então é uma estratégia, inclusive, ele até tava contando alguns cases. Interessante, um case de uma faculdade que eles fizeram a mesma estratégia de lançamento. Loja de física, assim, já fiz em vários. Qual foi o resultado que você falou? Vocês investiram... É meio realista, né? Mas 2 milhões para voltar a 80. Bizarro. Milhões. E um negócio totalmente diferente do mercado digital. Uma faculdade. Ensino tradicional. Exato. Legal. Muito legal. Matheus, pra gente finalizar, então, deixa um recado aí pra galera, uma pedra que você canta pra 2024, ou uma coisa que você queira dizer, um recado, um aprendizado. Olha, eu digo o seguinte, o jogo, ele é um jogo de longo prazo. Então sejam diligentes hoje. O que é diligência? É você entregar o seu melhor, dar o seu 150%. Testem e façam até funcionar. Porque quem tiver essa resiliência, em algum momento vai fazer funcionar. Nossa. E por mais que você tenha, às vezes, a estratégia, ou você acha que a próxima coisa é a fórmula mágica, sempre tenha o seu pensamento com um formato de 5, 10 anos. Porque estratégias passam, coisas mudam. Mas se você aprende os fundamentos, os princípios, nada te tira isso. Você aplica para qualquer coisa, feito. Nossa. Você muda de nicho. Se teu nicho cancelar, você faz de novo, não importa. Então se prenda a princípios, seja diligente e teste muito. Massa. A diligência é a principal habilidade do homem mais rico que pisou no mundo, que foi o Salomão. Exato. Na Bíblia fala que ele era uma pessoa diligente.
Adoro essa palavra. Pesquisem sobre ela. Mas, Matheus, muito obrigada pela presença. A gente aprendeu demais. Se você não aprendeu, volta e assiste de novo, porque tem muita coisa para aprender, muita coisa para aplicar nesse podcast. Foi muito bom bater esse papo com você. Obrigada pela presença. Não é todo dia, né, que a gente aprende com alguém que já gerenciou mais de 80 milhões. Imagina, 80 milhões dentro do gerenciador de anúncios do Facebook e do Google. É muito dinheiro. E eu posso dizer que pessoas que querem fazer grandes lançamentos, o Matheus tá aqui entre umas 5 pessoas que eu conheço que já gerenciou tanto dinheiro e que tem um conhecimento fora do normal. Então, foi um aprendizado absurdo. Demais. Obrigado demais por ter vindo. Obrigada pela sua companhia nesse episódio. Espero que você tenha aprendido muitas coisas aqui. E até o próximo capítulo. E sigam o Matheus, deixar o Instagram dele ali. Caso vocês queiram aprender algo a mais sobre o lançamento, acho que lá no Instagram dele vocês vão conseguir aprender. Perfeito. Bastante. Tamo junto. Tchau, até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu, tchau, até a próxima.